desejar a todos os ouvintes dessa gravação, todo internauta que acessará esse conteúdo, a paz. Hoje nós vamos falar num assunto muito importante a respeito dos dons do Espírito Santo. Dons esse que talvez muitas pessoas, por medo de blasfêmia, deixa a carne e o diabo brincar com uma coisa tão santa como os dons espirituais. Muitas das vezes as pessoas, talvez os líderes religiosos, têm medo de tocar no assunto e errar. Então o texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ler em 1 Coríntios 14, nós vamos ler do verso 1 ao 13 e depois o verso 20, do mesmo capítulo 14 de primeira carta aos Coríntios. Por esse assunto, depois nós falaremos em muitos outros pontos das Escrituras, mas a leitura nossa será só nesse texto. Dizendo a palavra de Deus, diz assim: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala a língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, o que vos aproveitaria se não vos falasse? Ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citar, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citar? Porque se a trombeta der som sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que o possa interpretar. Verso 20. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros,
do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Por isso pedimos entendimento, inspiração, poder, para que possamos verdadeiramente entender o que lemos e ouvimos da tua palavra. E que o inimigo não venha cirandar na nossa vida, e nem que venhamos ser embriagados por doutrina, confusões de rostos, mas que possamos ter o discernimento dos espíritos para não ser enganado com o mal e compreender o teu espírito para dar lugar a ele. Que o Senhor faça da sua palavra uma luz acesa e poderosa em nossas cabeças, pois é no nome de Jesus Cristo que pedimos luz para todos os nossos caminhos, e que nossos corações sejam um depósito vivo da verdade, pois é no nome de Jesus que pedimos. Nós acabamos de ler nesse texto um assunto muito importante a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele Espírito da verdade que Jesus enviou após ter subido aos céus, para que ficasse conosco, para que nós não ficássemos órfãos. Esse Espírito veio incumbido de nos instruir, nos guiar, interceder por nós, nos ensinar a palavra. E muitas das vezes as pessoas se confundem muito a respeito dos dons, e hoje nós vemos a carne prevalecendo, nós vemos o diabo prevalecendo e muitas das vezes enganando multidão de pessoas, porque a maioria das pessoas pregam de uma maneira que nós muitas das vezes não conseguimos entender como que as pessoas que estão responsáveis pela luz dessa palavra vacilam dentro dela, conforme nós vemos. Porque tem pessoas hoje entristecidas, pessoas que talvez se desviou da vereda direita, para que nós possamos verdadeiramente aprender aquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar. Nós vemos que a palavra de Deus tem como as pessoas muitas das vezes nos leva a crer que a pessoa que não fala a língua, ele não tem o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo. Porque as pessoas pegou um dos dons espirituais e colocou como batismo. E por isso, muitas das vezes, a pessoa, por causa de não falar a língua, ele acredita que não tem o Espírito Santo, e enfraquece e cai. E o dom de língua não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Ele é um dos 9 dons do Espírito. Ele não é o mais importante. Ele não é um dom que é obrigado todos terem. E as pessoas, muitas das vezes, nisso se confundem. É o que nós acabamos de ler aqui. Se fosse um assunto como esse, o nosso irmão Paulo estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Porque ele diz que ele preferia falar 5 palavras na própria língua do que 10.000 em língua estranha. E falou também que quem profetiza é maior do que quem fala a língua. Então, se a língua fosse um batismo com o Espírito Santo, um selo que o povo acredita que é, na verdade ele não falaria uma coisa dessa. Como que um dom de profecia seria maior do que um batismo com o Espírito Santo, um selo do Espírito Santo? Mas por causa dessas pessoas até hoje não têm entendido nas Escrituras o que é o selo de Deus na igreja,
Porque se todo mundo entendesse qual era o selo de Deus, com certeza todos guardariam o sábado como mandamento. Então, como não entenderam, eles acreditam que o selo de Deus é a língua, e não é. Nós vemos que hoje nós vemos pessoas falando língua da carne, pessoas falando língua maligna. Não quer dizer muitas das vezes que todas as línguas são falsas. Não, existe a verdadeira ainda, por mais que esteja muito extinguida, mas ainda existe. Eu acredito que ainda existe, porque o Espírito Santo ele comunica com o nosso Pai Celestial por meio das pessoas, usando as pessoas em mistério, em mistério. Nós vemos uma coisa muito importante nas Escrituras Sagradas, que as pessoas confundem muito também a respeito do Pentecoste. Acha que o Pentecoste é falar línguas. E muitas das vezes não para estudar as Escrituras, que coincidiu do Espírito Santo descer no dia do Pentecoste. Porque o Pentecoste, toda a vida teve o Pentecoste, desde o passado, desde quando Deus estabeleceu a lei por meio de Moisés. Já existiu o Pentecoste, porque o Pentecoste não tem nada a ver com falar línguas. O Pentecoste era uma festa de colheitas, né? Que era de 50 dias após a Páscoa, não é isso? E o Espírito Santo desceu naquele dia porque Jesus verdadeiramente mandou que eles ficassem ali reunidos, né? Até receber o poder do alto. Outra coisa muito importante que nós vemos é que quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, nesse mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, quando Deus dá uma decência, uma ordem para o culto, ele fala claramente pelo Espírito Santo que tem que falar língua em 2 ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Então, se o batismo com o Espírito Santo fosse a língua, ele não falaria isso, não daria uma ordem dessa para a igreja, que só 2, quando muito 3, poderia ser usado pelo Espírito Santo, ser selado na noite. Então nós vemos que na verdade o dom de língua é um dom precioso de Deus, que o Espírito Santo usa uma pessoa para falar de mistério com Deus nos céus. E a Bíblia diz que quem fala a língua tem que entender também o que fala, tem que orar para interpretar. Porque senão talvez ele fala uma linguagem que está provocando o Deus Todo-Poderoso, insultando o Deus Todo-Poderoso, sem saber o que está falando. Porque se nós for para falar uma voz que nós não entendemos, é melhor não falar. É isso que as Escrituras nos instruem nesse texto que nós lemos. Nós vemos que faz até uma ilustração, né, da trombeta. Porque se a trombeta der o som certo, quem vai se preparar para a guerra? É uma coisa lógica. Então, na verdade, as pessoas, por falta de entendimento, elas confundem a cabeça das pessoas. E por a Bíblia dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, aí todo mundo tem medo de mexer nos dons espirituais e as pessoas ficam confundidas e embaraçadas conforme nós estamos vendo hoje. E muitas das vezes não para olhar ao seu redor. Hoje nós temos movimento de pessoas completamente idólatras, que falam língua talvez mais bonita do que certos crentes, certos pastores. Hoje nós vemos pessoas que não têm nada a ver com Deus e falam línguas bonitas. As pessoas, outra coisa que muitas das vezes as pessoas confundem muito, é o que aconteceu na festa do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas esperando a promessa de Jesus, que era a descida do Espírito Santo, que aconteceu 10 dias mais tarde de Jesus subir ao céu.
Porque após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias com a igreja aqui na terra ainda. E depois mandou eles esperar lá, e 10 dias mais tarde o Espírito Santo desceu sobre eles lá. O texto nunca deixou margem de torção, porque o texto nos revela que todos aqueles irmãos lá falaram língua estrangeira, não foi mistério. Porque chegava uma pessoa de uma nação e dizia assim: não são todos esses varões galileus? Por que estão falando na língua que fomos nascidos? E nunca ninguém nasceu na língua estranha, na língua mistério. Eram línguas estrangeiras. E a Bíblia verdadeiramente revela muitas pessoas de línguas diferentes estavam todas ali naquele lugar. E que cada um entendia na língua que tinha sido nascido. Então era língua estrangeira. Por causa disso, as pessoas muitas das vezes confundem tanto as Escrituras, e a desobediência à palavra de Deus leva a dar lugar ao diabo. E o diabo vestido de Deus tem trabalhado nas igrejas constantemente, no espírito da potestade do ar, que a própria Escritura diz. Porque se a Bíblia diz uma coisa para nós, que nós devemos falar em língua, 2 ou quando muito 3, e por sua vez tem que haver intérprete, que também diz no mesmo capítulo 14 que nós estamos lendo, então se tiver 4 já estuporou a liberdade do Espírito Santo. E hoje nós vemos talvez 20, 30 pessoas, 40, 50 ou 100 falando em língua junto. E acha que é uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, e sendo que se nós for iluminar pela palavra de Deus, é uma igreja desobediente. Porque se Deus mandou quando muito 3 pessoas falar, imagina se tiver outra manada. Então não pode haver uma coisa dessa. Então por isso é que nós vemos que na desobediência das pessoas, o inimigo tem tomado muitas das vezes posse do lugar celestial. Porque as Escrituras Sagradas revelam com clareza. Não é porque no Pentecoste aquela multidão conversou em línguas estrangeiras junto, que hoje as pessoas na igreja podem conversar em multidão em língua mistério. E por causa dessa desobediência, a gente vê quanto o inimigo tem cirandado na igreja. Porque na verdade, hoje o diabo não é bobo, assim como a ciência tem multiplicado, assim como as coisas têm acontecido, o inimigo tem também apertado o seu movimento nas igrejas, né? E hoje nós vemos que quantas coisas que antigamente existiam, as pessoas que estão me ouvindo sabem que antigamente existia muitos centros de macumbaria, bruxaria, tanta coisa. Hoje já quase não tem isso. E aonde estão esses demônios? Foram derrotados? Foram mortos? Não. Hoje esses demônios estão nas igrejas, operando na desobediência. E por isso é que nós vemos tantas coisas estranhas. Muitas das vezes as pessoas não têm observado, principalmente as pessoas antigas, você que está aí 30, 40 anos, 50, 60 numa igreja, sabe que eu estou falando a verdade pelo Espírito. Porque hoje nós vemos a manifestação do Espírito Santo na linguagem das igrejas, tem mudado, a coisa tem estado muito diferente, né? Hoje nós vemos esse Espírito, por exemplo, que muitas das vezes manifesta nas igrejas como se fosse o Espírito Santo, que a pessoa coloca a mão na testa e gira num pé só. Esse Espírito antigamente era Espírito que operava em sarapá, caboclo, essas coisas. E hoje o bicho está vestido de Deus dentro das igrejas. E não só assim, em muitas outras maneiras de manifestação nas igrejas, que se nós observar que o Espírito Santo não sofre mudança, o Espírito Santo também não tem variação. O Espírito Santo é a parte sagrada da Trindade Celestial que verdadeiramente subsiste eternamente. Não tem como o Espírito Santo acompanhar a evolução do mundo, não tem como o Espírito Santo está mudado hoje porque as pessoas acreditam que está mudado. O Espírito Santo trabalha à medida das Escrituras Sagradas, à medida das profecias que verdadeiramente estão determinadas. E muitas das vezes, hoje, pelos motivos das pessoas, muitas das vezes não querer estudar as Escrituras, não querer aprender as Escrituras, a pessoa ignorar as Escrituras,
Escritura, porque muitas pessoas leem a Escritura e ignoram, só porque a igreja dele não aceita, porque o ministério dele não aceita, porque o pastor dele não aceita, ele ignora certos assuntos da Escritura, sem buscar de Deus o que verdadeiramente a palavra fala nesse assunto. E a multidão das pessoas hoje em dia estão tudo embriagadas de doutrina, e acha que se a pessoa não fala a língua, ele não tem o Espírito Santo. E não é bem assim. A pessoa, talvez por causa de um dom de língua, que é o menor que Paulo diz, a pessoa perde talvez um dos outros 8 dons maravilhosos que o Espírito Santo tem. Porque as pessoas até hoje não entenderam que a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é um corpo dividido em membros como o nosso. Um membro tem diferente aparência um do outro. Um membro tem diferente função uns dos outros. Mas isso nunca quis dizer que ele não é do corpo. E por causa disso, a ignorância muitas das vezes tem tomado conta das igrejas. E hoje nós não vemos a união que Deus exige do seu povo. Porque uma pessoa, só por causa do outro ser diferente, ser de outro ministério, ou crer diferente, ele já não acredita que faz parte junto com ele do mesmo corpo de Cristo. Existem igrejas hoje tão ignorantes que ela não tem capacidade de visitar outra igreja por ser diferente, ela não tem capacidade de contribuir com outros pastores, outra igreja, porque é diferente a maneira de crer, e esquece que também, então, ele devia estar em guerra com o próprio corpo, porque a mão dele é muito diferente do pé dele, então não podia estar no corpo dele. Assim como o olho, a boca, o ouvido e todos os nossos membros são diferentes uns dos outros. Mas se a mente trabalhar bem, todos esses membros do nosso corpo, diferentes uns dos outros, se cada um fizer a sua função sem preocupar com a do outro, ou querer invadir a ocupação do outro, o corpo vai bem. Assim também a igreja iria bem. Se cada ministério aprendesse a respeitar o outro como parte do corpo de Cristo. Porque não é porque somos diferentes uns dos outros que não somos do mesmo corpo. Só que hoje, quando nós vamos meditar a respeito disso, quase ninguém das pessoas tem essa capacidade de discernir que ele é apenas um dos membros. Ele acha que ele é o corpo inteiro de Cristo. E se não for igual a ele, igual ao ministério dele, não é de Deus. E isso é o problema que nós estamos enfrentando hoje, também grave, como esse problema do Espírito Santo, que as pessoas até hoje não entenderam quem é o Espírito Santo. Porque se alguém tivesse discernimento quem é o Espírito Santo, jamais falaria que a língua estranha é o batismo do Espírito Santo. A língua estranha é um dos 9 dons que Paulo não queria para ele. Porque ele disse que ele preferia falar 5 palavras na língua dele do que 10 mil línguas estranhas. E ele não estaria blasfemando com o Espírito Santo, assim como eu também, hoje, o pastor João, não estou blasfemando. Eu estou apenas revelando o que verdadeiramente as Escrituras revelam a toda a humanidade. E que o desejo do Espírito Santo é que nós entendemos os seus dons, para que não venhamos a pecar contra Deus. Porque se nós falar alguma coisa sem ter entendimento dela, nós estamos pecando. Então nós vemos hoje, nós estamos com um problema sério. Porque essas pessoas que dão uma de missionário, que alguns talvez até está de boa mente, mas a maior parte são preguiçosos, que não têm coragem de trabalhar e saem ali às custas de igreja, pegando oferta de um lugar e do outro e andando à toa, às custas da igreja. Então esses neném, eles vão lá para a Argentina, eles vão lá para o Paraguai, eles vão para esses outros países aqui perto, que tem abertura nas fronteiras, e aprende um pouco a língua de lá e volta para cá conversando nem uma coisa nem outra, que não aprendeu direito. E as pessoas acham que isso tudo é Espírito Santo. E outra coisa que eu vou falar, bem agraciado por Deus, que a maior parte dessas línguas que nós vemos hoje em dia são línguas decoradas. A pessoa decora. E aí a pessoa fala aquela língua vazia, que ninguém sente nada. E os coitados, muitas das vezes, pensam que é Deus. Quantas pessoas, se nós tivermos uma igreja, que igual eu conheço muitas por aí, e entrar uma pessoa, vamos dizer, um judeu ou uma judia,
e conversar na língua hebraica, todo mundo fala que ele está sendo batizado com o Espírito Santo. Porque as pessoas hoje em dia não estão sabendo nem quem é Espírito Santo mais. O povo não está tendo discernimento de Espírito. E por isso as pessoas, muito malandro aí, pessoas nó cegas, que depois que a pessoa passa, a gente descobre que era uma pessoa porcaria de tudo, que não servia nem para ser crente. Hoje está como pastor aí, fala a língua decorada e todo mundo fica parecendo umas bestas glorificando a Deus em cima de uma ilusão, em cima de uma mentira, porque as pessoas não têm entendimento e todo mundo tem medo de mexer nesse assunto. E por isso os pastores não ensinam a sua igreja a respeito dos dons, o que é verdadeiramente o dom e até onde nós podemos ir para ser ensinado por Deus. E o diabo brinca na igreja, porque hoje o diabo não está mais no centro, não. Ele não é bobo, ele não está tendo lucro lá. Então o diabo hoje está onde? Está nas igrejas, transfigurado, passando por Deus, seus ministros transfigurados. Isso é o que diz em Coríntios, 2 Coríntios, não é 11, que nós sempre temos em texto, né? Então, é uma coisa muito importante que hoje todos nós precisamos entender. Podemos proibir falar língua? Lógico que não. Porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, se o Espírito Santo que está aqui, que é uma coisa, é a parte de nós, que o Espírito Santo não somos nós somos apenas a casa dele, o vaso dele. Se ele quiser tomar qualquer um de nós e usar para falar em mistério com o Pai, porque a Bíblia falou muito claro, irmão, nós estamos com um problema difícil nas nossas vidas, não é isso? A Bíblia falou muito claro a respeito dos dons, né? Dons esses que nós precisamos discernir, para que não venhamos ser enganados pelo mal, e ter verdadeiramente sabedoria, para que o diabo não venha passar por Deus aos nossos olhos, e nós sempre estar atentos para verdadeiramente compreender a Escritura, conforme diz naquele texto que nós lemos, né? Que na verdade, quem fala língua estranha, né, não fala aos homens, e sim a Deus. É como nós estamos dizendo, pelo que lemos nas Escrituras, que a Bíblia diz para nós claramente, nesse texto que nós lemos, quem fala língua estranha não fala aos homens, e sim a Deus, fala de mistério com Deus. Quem profetiza fala aos homens. Hoje nós vemos a coisa invertida, meu irmão, e muitas das vezes a pessoa não para analisar. Hoje a pessoa fala a língua estranha e depois diz que Deus falou com aquele irmão, falou com aquela irmã, falou, e uma coisa não é por aí, a Bíblia não mente. A Bíblia diz que quem fala a língua estranha não fala aos homens, fala a Deus. Aí hoje a pessoa fala a língua estranha, o outro interpreta para ele, ou ele mesmo, e diz que Deus está falando com a igreja. A coisa está completamente invertida. Porque se a pessoa levanta para interpretar o que foi falado em língua estranha, e diz, olha, o Espírito Santo falou com o Pai isso e isso, ou falou com Cristo, aí estaria certo pela palavra. Mas que o Espírito Santo usou alguém em língua estranha para falar com os homens, o Espírito Santo estaria contradizendo contra si mesmo. Porque essa carta aqui não foi Paulo que escreveu em particular dele, não. Foi o Espírito Santo que inspirou ele para escrever isso. Que quem fala a língua não fala aos homens, e sim a Deus, está falando de mistério. Aí a pessoa fala em língua, diz que Deus está falando para o irmão fulano, para a irmã ciclano, ou falando mais sei quem, mais não sei quem. Uai, eu fico com as escrituras. Se eu vejo alguém falar em língua estranha, em qualquer igreja que eu vou, ou nessa mesmo que eu apacento aqui, eu sei claramente que não tem nada a ver com nós. O Espírito Santo está usando alguém falando com o Pai, de mistério. Agora, se eu ver uma pessoa falando claramente, aí isso é verdade. Muitas das vezes as pessoas, por não conhecer as Escrituras, o diabo engana eles para tudo quanto é lugar. Porque hoje a maior parte das pessoas que vive enganando os outros, diz
Tem um irmão na igreja que tem isso e isso. Ué, será que não sabe o nome? Esse Deus não sabe nem o nome dessa pessoa? Esse Espírito não sabe nem nome? Nós vemos todas as pessoas que Deus usou nas Escrituras Sagradas, Deus chamou por nome. Todo mundo. Saulo não conhecia, Jesus disse: Saulo, já chegou chamando ele de nome. Por que me persegue? Quem és tu? Ele não sabia quem era. Jesus chega ao pé daquela árvore, Zaqueu não conhecia Jesus, não sabia nem quem era Jesus. Ele estava lá para conhecer. Jesus já chegou chamando ele por nome: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois não comer para na sua casa. Quando Deus fala com Samuel, Deus chamou Samuel pelo nome, que ele pensou até que era o sacerdote Eli que estava chamando ele, por 3 vezes. Ele não conhecia Deus. Porque se tiver um Deus que não sabe nem meu nome, esse Deus não é meu Deus. Aí a pessoa fala: tem um irmão aqui, como é que ele sabe se é um macho ou uma fêmea, se ele não está vendo a cara que é maior do que o mamão? Ou será que ele está vendo o sexo dessa pessoa, para saber se é macho ou fêmea? E como é que ele pode ver o sexo da pessoa e não ver a pessoa para chamar claramente? A maior parte disso é espírito de adivinho. Muitas das vezes as pessoas esqueceram e nunca leram aquele texto daquela mulher que andou atrás de Paulo e Sila, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, pregam o Evangelho da Salvação. Se fosse uma besta igual nós temos hoje na direção da igreja na terra, voltaria, abraçaria ela e falaria que ela estava cheia do Espírito Santo. Paulo virou e expulsou o espírito de adivinho que estava nela, não expulsou? Não era de Deus. E ela ainda estava falando a verdade. Então tem um perigo muito grande na igreja, irmãos. E nós temos que estar atentos a isso. Porque as Escrituras não dão margem. Se Deus quiser falar com você, Ele chama você pelo nome. Pode ler todas as pessoas que Deus agradou a convocar eles, ou a instruir eles, ou falar com eles. Deus chamou tudo pelo nome certo. Porque Deus não só sabe o nosso nome, mas Deus sabe o que nós pensamos, Deus sabe quando nascemos e quando vamos morrer. Ou senão, não é o Deus da palavra. Eu tirei muito dessas dúvidas e digo para vocês tirar também, igual tirei. Hoje eu prego a verdade, não é porque eu não estudei tudo isso, não, eu estudei todas essas coisas. Quando o indivíduo estiver revelando, tem um homem que está com isso, vai marcando os dedos, quantos homens que ele falou, e quantas mulheres que ele falou, e quantas crianças que ele falou. Porque se ele sabe se é homem, ou se é mulher, ou se é criança, ele tem que saber quem é a pessoa. Por que não chama ele? É porque é espírito de adivinho, não sabe nada. Como que um espírito pode mostrar para uma pessoa uma doença, igual eles falam, do tamanho de uma semente de pimenta do reino, dentro da pessoa, e não mostra a cara que é maior do que uma mão, para ver quem é e chamar a pessoa clara? E por isso os espíritos de adivinho e malignos, muitas das vezes, confundem e enganam a multidão. Porque muitas das vezes as pessoas acham, só porque falou alguma coisa que talvez acertou, é Deus. E tem um espírito de adivinho aí, que não é Deus, e nem de Deus. Existem amigos que contam. E por isso o diabo fica ganhando razão em cima do altar de Deus. Isso é triste para nós e para o Espírito Santo. Porque Deus, quando quer falar com uma pessoa, Deus fala claramente. Deus sabe o nome da pessoa, sabe o que ele tem, e Deus não engana. Quantas vezes fala, tem uma pessoa aqui que está com isso e com isso, a pessoa levanta e diz: não, não é você não. Então o Espírito Santo já mentiu, ué. Aí levanta outro: não, não é você também não. Então já mentiu, porque a pessoa não vai levantar se ele não tiver com aquele problema. Então, se fosse o Espírito Santo, revelaria: tem 20, tem 30 pessoas aqui dentro, está com isso. Aí levantava tudo. Então, muitas das vezes as pessoas não param para observar, irmãos. E o diabo está brincando no lugar celestial vestido de Deus. E nós temos que estar atentos a isso. Se você falou língua, louve a Deus, glorifique a Deus, o Espírito Santo está te usando. Se você não falou em língua, não entristeça, vê qual o dom que o Espírito Santo te escolheu. E vai desempenhar. Quando nós batizamos, nós bebemos do Espírito Santo. Isso é a Bíblia que diz.
E o Espírito Santo vai desempenhar sobre nós o que é útil. Se o Espírito Santo não vê utilidade em você em falar língua, você nunca vai falar em língua. Mas isso não quer dizer que você não tem Deus. Talvez você tenha caridade, talvez você tenha fé que te faz igual que fala língua ou melhor. Talvez você vai profetizar que é melhor que falar em língua. Isso é o que o Paulo falou aqui. É um dom superior. Devemos proibir falar língua? Não. Mas a língua tem que ser falada com decência e ordem, e tem que haver intérprete para saber o que está acontecendo, e pode falar 2 ou quando muito 3, isso é o que diz nas Escrituras Sagradas. Então muitas das vezes nós chegamos num lugar onde Deus está, porque a coisa está organizada, e achamos que é uma igreja fria, e aí chegamos num lugar onde está tudo cheio de desobediência, que nem Deus não está lá, aí acha que é uma igreja cheia de poder, porque está aquele barulhão, está aquela gritaria, e Deus não é Deus de gritaria, Deus é Deus de decência e ordem. E diz que nossas palavras diante de Deus têm que ser poucas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque não adianta Deus ter revelado para nós se nós não estivermos entendendo o que está revelado, nós estivermos seguindo igreja, seguindo ministério, seguindo pessoas. Porque falar em língua mais bonito do que muitos crentes tem idólatra aí falando. E nós todos sabemos disso, estamos vendo até pela televisão e por todos os lugares. O Espírito Santo não brinca. Se uma pessoa mente, ele não tem o Espírito Santo. Se a pessoa prostitui, ele não tem o Espírito Santo ainda. Se a pessoa é avarento, ele não tem o Espírito Santo. Se é ambicioneiro, ele não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é conforme as pessoas acreditam que ele é. O Espírito Santo é conforme Deus estabeleceu ele aqui entre nós. E ninguém pode mudar isso. Então as pessoas confundiram tudo as Escrituras. Deus falou que quando fala em língua está falando com ele e não com os homens. Aí as pessoas acreditam que quando está falando em língua está falando é com os homens e não com Deus. Misericórdia. As coisas não podem ser assim. As pessoas acham que uma multidão pode falar em língua estrangeira junto, porque lá no Pentecoste uma multidão falou em língua estrangeira junto. Misericórdia, o povo não está tendo sabedoria. Eu faço um apelo a qualquer judeu, qualquer judia que ainda entende a sua língua nativa. Se chegar numa igreja, em um lugar desconhecido e falar a sua própria língua, eles vão falar que você está sendo batizado com o Espírito Santo, que você está sendo selado, e vai carregar você para frente e vai fazer um punhado de coisa, porque ninguém está entendendo nada. E por que não está entendendo nada? Porque os líderes religiosos têm medo de mexer nesse assunto. E está blasfemando. E por causa disso o inimigo acha bom, a carne acha bom. Porque eu não estou dizendo que todas as línguas são malignas, não. A maioria são carnal, decorada. Pessoas que falam a língua olhando para os lados para ver quem está vendo ele falar. Para ver se está bonito, como é que está. E Deus não é Deus de brincadeira. Deus é Deus da verdade. Leia esses textos que eu estou te dizendo, por misericórdia. Leia Atos 2, onde fala do Espírito Santo, das línguas, explica. Leia aqui em 1 Coríntios, esse capítulo 14, leia o 13, para você entender o que é o dom, como é que está distribuído, como é. Porque você ser de acordo com a sua igreja, louvado por ela, você não vai alcançar a salvação. Mas se você for de acordo com as Escrituras e louvado pelo Espírito Santo, aí você se salvará. Porque não existe maneira de nós ver por outra visão e ser de Deus. A nossa visão só vem de Deus se a nossa visão vem pela palavra. O que estou fazendo eu, blasfemando? Não. Eu estou cheio do Espírito Santo para alertar quem quiser ouvir. Porque, na verdade, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de justiça, paz, de alegria, de amor. Deus é da verdade, não é do engano. E o desejo de Deus, tudo que foi escrito foi para nosso ensino.
E só não aprende quem não quer. Porque tudo que foi revelado é para nosso ensino. E aqui nosso irmão Paulo, nenhum dos outros discípulos entrou nos dons, não foi? Mas nosso irmão Paulo, agraciado por Deus, entrou e nos revelou essas coisas maravilhosas aqui, que as pessoas passam por cima, por causa da maneira do ministério, a maneira dos pastores, a maneira das pessoas que diz que são de Deus. E não podemos esquecer que quem matou Jesus foi as pessoas que diziam que era de Deus, não foi o ímpio. O ímpio se sentiu tão oprimido que lavou até as mãos e tentou soltar Jesus de qualquer maneira. Quem condenou Jesus foi os mais religiosos da época, os que se diziam santos de Deus, não foi? Sumos sacerdotes, escribas, fariseus e anciãos. Todos que planejaram, formaram conselho e mataram Jesus. Então hoje nós estamos vivendo essa mesma mania, porque grande parte das pessoas que diz que é de Deus, são grandes ministérios de Deus, são grandes bênçãos de Deus, não tem Deus. E as pessoas estão sendo enganadas da mesma forma. Por isso, ore a Deus, busque o discernimento de Espírito, dê lugar ao Espírito Santo, resista ao diabo. E esse vai fugir de todos, se for resistido. Agora, se der lugar a ele, infelizmente, ele vai fazer cobaia de você, cavalo de você e vai continuar te enganando. Por isso, busque a palavra, leia, entenda. E assim que Deus der a oportunidade, nós voltaremos a falar mais nesse assunto. Eu desejo que o Espírito Santo fale melhor nos seus corações e nas suas mentes de todos que ouviram. Em nome de Jesus.